Bom dia, queridos irmãos e amigos. É muito bom estar com vocês nessa manhã. Para mim é um privilégio e uma alegria poder compartilhar as palavras do Santo Livro com vocês. Isso para nós deve ser considerado assim, um privilégio. Nós não somos merecedores de ponderarmos, de nos achegarmos a esse Deus que é tão santo, tão generoso e bondoso, onde provou o seu amor enviando o seu Filho para morrer por nós, pelos nossos pecados. Mas o Senhor nos deu um novo e vivo caminho, é o sangue de Jesus, o nosso eterno sumo sacerdote, que se compadece de nós. Então vamos a Ele, vamos nos achegar ao Senhor nesta manhã e vamos ponderar um pouco na sua palavra, para que possamos realmente glorificar o seu nome em reconhecimento, em satisfação. Talvez você levantou nesse dia insatisfeito, ansioso, nervoso, irritado, abatido, de mau humor. Cuidado com estas coisas, porque elas são ladrões, elas roubam realmente a paz, a alegria e a vida. Enquanto isso, você se afasta da sua família, enquanto isso você endurece seu coração, enquanto isso o seu casamento é prejudicado, do seu relacionamento com seus filhos fica prejudicado e você é roubado. Olha, tome cuidado com isso agora, para que você possa, neste momento, entregar a sua vida no altar do Senhor. Sim, com dedicação e fé, com arrependimento, você possa chegar-se a Deus humildemente para ser transformado. Estamos fazendo isso nesse tempo, não é? Percebendo como era a igreja primitiva, a primeira igreja, a formação dessa igreja, o movimento da igreja naqueles dias. O que era? O que estava acontecendo? Os gentios estavam sendo chamados, pessoas estavam se convertendo, estavam sendo cheias do Espírito Santo, os apóstolos estavam pregando com toda a ousadia, havia realmente algo acontecendo de extraordinário por toda aquela terra. E nós vemos isso ainda no capítulo 11, do verso 1 até o verso 5 e do verso 15 até o verso 18. Está escrito: chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão, os judeus, o arguíram dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles? Então Pedro passou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: eu estava na cidade de Jope, orando, e num êxtase tive uma visão em que observei descer um objeto como se fosse um grande lençol, baixado do céu pelas 4 pontas e vindo até perto de mim. Agora vamos até o verso 15 e 18, até 18. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois, se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, como quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu? Para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo, também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Sim, é um segmento de algo tremendo e maravilhoso. Veja que igreja realmente vibrante e como aquelas pessoas estavam vivendo esse renovo que está no nome de Jesus Cristo. Perceba a diferença que na pregação do Evangelho, indo alcançar pessoas, não era exatamente um templo, uma riqueza, alguma coisa exterior que fazia com que a igreja fosse melhor ou com que os cristãos tivessem mais ânimo, mais esperança ou mais consolo. Apenas e tão somente a pregação do Evangelho. Isso precisa ser resgatado. E quando os apóstolos da Judéia ouviram o que aconteceu com Pedro, foram conversar com ele. Poxa, mas você foi lá na casa do incircunciso, não é? Você sabe que para os judeus não é permitido esse contato com pessoas que não fossem da mesma raça. Mas Pedro falou assim: olha, eu estava orando e eu tive um êxtase e Deus me trouxe uma visão daquele lençol, não é? E então eu fui com eles para pregar o Evangelho. E Deus tinha me mostrado que não haveria acepção de pessoas. Ele não faria diferença. Por isso eu preguei a palavra e aí quando eu comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre todos eles. Como também nós no princípio. Aí Pedro fala aquela frase:
Quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Que coisa maravilhosa! É a ação de Deus nas nossas vidas. Muitos cristãos querem defender Deus ou querem realmente agir, né, mais do que o próprio Deus age, não é? Defendendo, fazendo justiça, lutando, brigando e tudo mais. Ouça, meu amado irmão, Deus é suficiente para todas as coisas que Ele deseja fazer. E nós precisamos nos acalmar e confiar na providência divina. Ouça isso, preste atenção. Percebe que o apóstolo Pedro apenas e tão somente era um servo, andando de acordo com a orientação de Deus. Então o Senhor é capaz de te mostrar, o Senhor é capaz de inclinar teu coração, o Senhor é capaz de abrir uma porta, o Senhor também é capaz de fechar uma porta, o Senhor provoca uma situação difícil, o Senhor libera uma situação de paz. Então muitos estão nesse tempo confusos, porque não conseguem perceber o poder de Deus, de ação, de redenção, de transformação. Então estão buscando de forma humana viver a vida cristã, e isso é impossível. Nós precisamos reconhecer em Cristo o seu poder e, assim como Pedro, ser orientados e dirigidos. Eu desejo isso para a minha vida e desejo isso para a sua vida também. Que nessa manhã você possa ponderar sobre isso e perceber como Pedro, quem era eu que pudesse resistir a Deus? Talvez nesse tempo nós temos resistido demais a Deus e não nos deixamos levar. Falamos coisas para Deus, imagina, eu nunca fiz isso, não quero aquilo, como Pedro estava mostrando, como Deus estava mostrando a Pedro. Então, chegou o tempo de nós nos dedicarmos ao Senhor e sermos humildes perante Ele, para em fidelidade à sua palavra, cumprirmos a sua vontade. Que o Senhor te abençoe e que você fique firme. Não resista a Deus.